Ele participou ativamente da encarnação do Verbo. Esteve presente capacitando Cristo em seu ministério terreno e foi o responsável pela sua exaltação. E tudo isso revela o quê? A resposta esperada do crente em relação à obra da salvação. Se você quer saber qual resposta é essa, se você quer entender um pouco mais sobre essa resposta, vem comigo então, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje lição de número 12, o Filho e o Espírito. Tópico 1 da nossa lição vai dizer assim, o Espírito e a concepção do Filho. O anúncio do nascimento de Jesus. O mensageiro, ou seja, Gabriel, o anjo, quando ele visita Maria, ele lhe faz uma revelação surpreendente, ou seja, uma revelação inesperada. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Só que isso deixou Maria espantada, deixou Maria perplexa. Por quê? Porque ela era virgem, ela não tinha conhecido varão ainda. Ao passo que o próprio anjo vira para ela e diz para ela assim, Maria, para Deus nada é impossível. As lições da Escola Dominical são baseadas na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é viva e eficaz. Então, se ela é viva, ela está falando conosco aqui e agora. E a palavra de Deus para você nessa oportunidade, aprendizado da EBD, para Deus nada é impossível. Vou abrir um parênteses aqui para te dizer. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas receba essa palavra. Porque se o seu problema é grande, maior é o teu Deus. Porque para Ele nada é impossível. Seguindo em frente. O que aconteceu depois dessa declaração? Ela creu e respondeu ao anjo. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a sua palavra. O Espírito como agente da concepção. Descer sobre ti o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. Essa frase está vinculada à virtude do Altíssimo que cobriria Maria com a sua sombra. E que sombra é essa? No Antigo Testamento, isso referia-se à presença de Deus, que guiava o povo até a terra prometida. Já no Novo Testamento, isso faz referência à nuvem da presença divina lá no Monte da Transfiguração. E também ao poder criativo do Espírito Santo. Portanto, a concepção é obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo. Por isso é que o Filho é chamado de Filho de Deus. Ponto 3 da nossa lição. A pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o Filho seria santo. O que significa santo? Essa palavra significa ou indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Só que no caso de Jesus era diferente. Por quê? Porque no caso de Jesus designava um atributo divino. Jesus já era santo, ele não se tornou santo, ele já era santo. Ele nasceu santo, se tornou carne, mas sem pecado. Por isso é que ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, ou seja, sem mancha, sem ruga, sem nódulo, sem mácula, sem nada. Ele era puro, santificado. Ele também é chamado de segundo Adão, porque ele é o nosso representante aí diante de Deus. Sua santidade é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Por isso que a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, ser santo como Deus significa que dia após dia nós estamos nos tornando conforme a imagem do seu Filho. Tópico 2 da nossa lição. Mas antes, se você está gostando desse canal, está gostando desse vídeo, está gostando aí dos subsídios que nós estamos trazendo da Escola Dominical, compartilhe esse conteúdo.
Ajude a gente com o seu like, ajude a gente com o seu comentário, mandando aí no grupo da sua família, divulgando para os seus amigos, para poder a gente alcançar mais e mais pessoas com esse projeto aí de trazer a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais eficiente aí, em nome de Jesus. Vamos lá, tópico 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. O Verbo não começou a existir em Maria. Ele é eterno, anterior à criação. Por isso que, como Pai, assim como o Pai, ele de eternidade a eternidade é Deus. Na plenitude dos tempos, no momento exato, propício, perfeito, ele assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Tudo isso operado pelo Espírito, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano do Pai. O Espírito capacita o Filho em seu ministério terreno. Jesus agia como homem, só que cheio do Espírito Santo. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso, cada perdão ministrado era resultado de uma vida conduzida pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas com humildade, movido da compaixão divina. Tão humilde foi que ele nasceu numa manjedoura. O Criador do universo se fez homem, entrou na história da humanidade, se fazendo homem, nascendo de uma manjedoura, revelando para nós o quê? Uma compaixão divina para com todos nós. Por isso que nós pregamos e repetimos aquilo que Paulo fala, pela graça nós somos salvos. O Espírito lhe capacitava com o quê? Com sabedoria, com inteligência, com poder e com direção. O Espírito guiava Cristo. O Espírito conduzia Jesus. Até Jesus, encarnado, resolveu depender do Espírito. E você? Vai depender do Espírito também ou vai continuar tomando as decisões sem consultar a Deus? Dependa dele, porque ele é o nosso guia até as mansões celestiais. Ponto 3. O Filho e o poder do Espírito. O ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito, sem sombra de dúvida. No batismo, nós vamos ver a presença do Espírito em forma corpórea de pomba. No deserto, ele venceu como o novo Adão. A tentação do diabo não foi somente no final dos 40 dias, foi durante todos os 40 dias. Só que no final dos 40 dias, a Bíblia diz que aproximou-se dele, ou seja, chegou mais perto dele o tentador e começou a fazer aquelas 3 tentações clássicas lá que a gente conhece nos livros de Mateus e também de Lucas. Agora, ele venceu como o novo Adão, como o segundo Adão. O primeiro Adão perdeu no paraíso. O segundo Adão venceu no deserto. Então confie nele aí, ó. Seus milagres, seu ministério, tudo isso revelava o quê? Uma vida cheia de unção e também o reino de Deus. Em sua humildade, Jesus resolveu submeter-se ao Pai. Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo o quê? Obediente ao quê? A morte, e a morte de cruz. Só que também a cruz e a morte foram vencidas por ele através de quê? Através do Espírito Santo. Por isso que o Filho operou todo o seu ministério terreno através do poder do Espírito Santo, conforme diz Pedro lá em Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Continuando aí a nossa lição. Tópico 3, lembra do like, do compartilhamento e de se inscrever no canal, aí em nome de Jesus. A Trindade e a missão redentora. Ponto 1. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação ela é iniciada pelo Pai, ou seja, é uma iniciativa de Deus. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro das boas novas, mas também como uma oferta viva. O melhor de Deus, Deus enviou por mim
e por você. O Filho se torna carne para cumprir a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Todos os nossos pecados ele levou sobre si no madeiro. E o que o Espírito faz? O Espírito, na obra da salvação, ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha o Filho durante todo o seu ministério e aplica a redenção no coração dos pecadores. Por isso que o texto lá de Jesus, nas suas últimas orientações dos discípulos, ele diz: quando ele viesse, quando o Consolador viesse, o Espírito Santo, ele convenceria o homem de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. A redenção é uma expressão do amor trinitário de Deus. Então, na obra da redenção, na obra da salvação, tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito revela e exalta o Filho. A missão do Espírito é revelar e exaltar o Filho. Jesus disse: Ele me glorificará. O Espírito dá testemunho da revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado. E que esse Cristo crucificado e ressuscitado voltará para buscar a sua igreja. Daqui um tempo, estaremos com Cristo na glória e viveremos para sempre com o Senhor. Guarde isso, num abrir e fechar de olhos. Pode ser a qualquer momento. Então esteja preparado em nome de Jesus. A obra do Espírito ela é cristocêntrica. Como assim? Ou seja, ela está centralizada em Cristo. Tudo que não aponta para Cristo não vem do Espírito. Então tome cuidado com essas falácias, com essas seitas, com essas heresias, com esses ensinamentos errados da modernidade, porque se não apontar para Cristo, se Cristo não for o centro dessa mensagem, pode abandonar, pode sair fora, porque não provém do Espírito de Deus. Ponto 3, para a gente finalizar. A fé e a submissão do crente. O plano da salvação, mesmo sendo uma obra trinitária, requer o quê? Requer uma resposta humana. Ou seja, depende da participação do homem. O homem precisa aceitar, o homem precisa ouvir, obedecer, crer na mensagem do Evangelho. Quando o anjo foi conversar com Maria, o que Maria fez? Ela submeteu-se com fé à mensagem do anjo. Ela foi humilde e se entregou totalmente àquilo que o anjo falava para ela. Qual que é a resposta? A perguntinha aí da nossa introdução. Qual que é a resposta que Deus espera de nós? Que nós, em relação à obra da salvação, possamos atender a esse chamado com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem chega a Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Também é necessário que o arrependimento, porque não é que Deus está nos chamando como estamos para permanecer como chegamos. Ele nos chama como nós estamos, mas quando nós chegamos a Ele, nós devemos mudar. Mudar de direção, mudar de vida, mudar de rumo. Isso é o arrependimento. E por fim, Ele espera de nós, com relação à obra da salvação, uma resposta de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aliás, nós nem conseguiríamos pagar o preço da nossa redenção. Esse preço foi pago na cruz. Por isso que nós não precisamos pagar nada, só precisamos obedecer. Então seja obediente e Deus vai te abençoar poderosamente cada vez mais, em nome de Jesus. A nossa conclusão fica assim: o Filho, sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Como que ele agiu? Ele agiu entregando-se à capacitação do Espírito Santo durante o seu ministério terreno para cumprir toda a obra da salvação. E nós? Como que nós devemos proceder com relação a essa tão maravilhosa obra? Nós somos convidados à submissão voluntária ao Pai. Deus não força ninguém, mas Ele espera que nós sejamos submissos à sua vontade. Fé genuína em Cristo e, principalmente, obediência perseverante na direção do Espírito. Então, que Deus te abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui de novo com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Então, siga o canal, compartilhe com seus amigos aí
Ore por nós também, porque nós estamos orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Então, continue seguindo a gente, porque teologia é show!